Pronto, boa noite, pessoal. Vamos para a aula de hoje de princípios de contagem, semestre 2025.1 da Matemática EAD da UFPE. Então, vamos resolver hoje algumas questões de revisão, porque a prova já é nesse final de semana. Vamos começar com algumas questões da lista que eu passei, tá? Então, vamos começar com essa questão aqui, que é a questão 3, que é justamente uma questão que levantou dúvida. Então, pronto. Quantos anagramas distintos podem ser formados com todas as letras da palavra progresso? Então, lembra, né, que anagrama significa que a gente vai ter que permutar as letras. A palavra tem quantas letras? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras. Só que tem algumas repetidas, né? Tem quantas repetições aqui? Tem dois R's, dois R's. Temos dois O's. E temos dois S's, certo? E as outras letras são todas diferentes, né? Não tem outro P, não tem outro G, não tem outro E. Então, pronto, é isso. Tem nove letras, dessas tem repetição de algumas delas. Dois R's, dois O's e dois S's. Então, se fossem todas letras distintas, a resposta seria simplesmente 9 fatorial. Beleza? A resposta ela é 9 fatorial. Se fossem todas distintas, como tem repetições, aí a gente divide pelos fatoriais das repetições, tá? Então, tem dois R's, quando eu mudar as posições dos R's, a palavra continua a mesma, então, por causa dos R's, cada combinação, cada anagrama está sendo contado duas vezes. Quando eu mudo a ordem dos O's, também dá a mesma letra, também dá o mesmo anagrama, desculpa. Então, por causa dos O's, cada anagrama também está sendo contado duas vezes. E por causa dos S's também a mesma coisa, certo? Cada anagrama está sendo contado duas vezes por causa dos R's, duas vezes por causa dos O's, duas vezes por causa dos S's. Então, eu divido aqui por quanto? Por 2 fatorial pela repetição dos R's, 2 fatorial pela repetição dos O's e 2 fatorial pela repetição dos S's. Então, a resposta é esse número aqui, tá? 9 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Sobre 2 vezes 2 vezes 2. 9 fatorial dividido por 8. Alguém tem alguma dúvida? Júlio, tu falou que não concordava com a resposta. O que é que tu discorda com a resposta daqui? É que no papel tá dando que é 181.440. Ah, certo. Mas eu não, Só que dá não isso. 45.360. Eu não conferi esse número, não. Mas lá também tem esse número aqui, não tem? Tem, Tem. professor. Pronto. Quando desculpa intrometer, mas também aconteceu a mesma coisa. Quando eu multiplico, chego nesse valor que o senhor está escrevendo agora. Isso. Pronto, beleza. Eu não conferi o valor calculado, não, tá? Na verdade, o que foi que eu fiz? Eu pedi para o ChatGPT fazer uma lista. E pedi para ele fazer o gabarito. Aí o que foi que ele fez? Ele fez uma lista e ele fez um gabarito. Só que aí depois, quando eu fui perguntar para ele se as respostas estavam coerentes na hora que eu vi a mensagem de Júlio, aí ele disse que ele fez as respostas baseado em questões aleatórias, não foram baseado nas questões da própria lista que ele fez, não. Aí, ou seja, não serviu para nada. Aí como eu tinha visto que a resposta estava batendo 9 fatorial sobre 222, aí eu, beleza, essa deve estar certo, né? Se ele errou, deve ter sido. Se ele errasse, eu acho que ele erraria aqui. Eu não acharia que ele erraria na multiplicação, né? Na multiplicação e na divisão das coisas. Então, enfim, a questão da isso, tá? E, como eu tinha falado, na prova não precisaria escrever o 45.360, não, tá? Se deixasse 9 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, já ia ser a resposta certa, beleza? Não precisa fazer mais que isso, não, tá? Peraí que tem alguém pedindo para entrar aqui. Alguém tem mais
alguma dúvida aqui? Não, né? Tô tranquilo. Beleza. A questão 4, que Júlio também tinha falado, ela ela é bastante simples, tá? Ela é bem parecida com essa, mas ela é até mais fácil. Só que aí realmente a resposta lá do gabarito ela tá errada até nessa forma de fração, sem você fazer os cálculos do fim das contas. Beleza? Então aqui é um problema do mesmo estilo. Então eu quero o número de palavras distintas. Então aqui palavras não foi uma boa escolha, porque dá a entender que o anagrama precisa fazer sentido, tá? Mas não é isso não. Aqui são anagramas mesmo, tá? Eu quero quantos anagramas distintos podem ser formados usando todas as letras da palavra analogia. Então é a mesma coisa, você vê a quantidade de letras que tem. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então daí já seria 8 fatorial. E aí vê quantas repetições tem, né? De repetição aqui só tem os A's. Não tem um A, 2 e 3. Não tem outro N, não tem outro L, não tem outro O, não tem outro G, não tem outro I. Tá bom? Então, a cada vez que eu mudar a posição dos A's e manter as outras letras na mesma posição delas, se eu fizesse somente 8 fatorial, estaria contando os A's todos como letras distintas, mas a cada vez que eu mudar as posições deles e deixar as outras fixas, a palavra dá a mesma. Então, eu estaria contando várias vezes o mesmo anagrama. Quantas vezes? O total de vezes que eu posso permutar os A's. Como são 3 A's, então o total de formas que eu tenho para permutar os A's seria 3 fatorial. 3 fatorial, tá? Então a resposta dá isso. 8 fatorial sobre 3 fatorial. E eu não vou ficar continuando a escrever o resultado por extenso para não dar a entender que precisa fazer isso na prova, tá? Apesar de eu falar todas as vezes que não precisa, eu vou parar de fazer isso para não induzir ninguém ao erro, beleza? Ao erro não, mas não induzir ninguém a fazer algo que não precisa. Tranquilo? Deixa eu ir agora para a questão 8. Essa aqui já é um pouquinho mais, mais complicada, mas também dá para a gente montar. Vê, de quantas maneiras nós podemos escolher e, certo, ordenar. Então, não é somente escolher eles, não, tá? Não é para formar alguma comissão, não. Cada pessoa da comissão vai ter uma função diferente, certo? Digamos assim, vai ter o presidente, vai ter o vice, vai ter um primeiro conselheiro, vai ter um tesoureiro e vai ter um outro que é responsável pelas mídias digitais, vai. Enfim. Então, pronto, cada pessoa que for escolhida nessa comissão, ela vai ter uma função diferente, então você precisa realmente ordenar essas pessoas desse grupo que você escolheu, certo? Só que você não pode deixar 2 alunos específicos lado a lado. Então, basicamente, teria 5 cadeiras, você vai escolher 5 alunos dentro desses 20, e tem 2 deles que não podem se sentar um do lado do outro. Então, para resolver isso, eu vou seguir o seguinte roteiro. É mais fácil aqui a gente sair calculando o total de formas que a gente quer, ou seja, sei lá, digamos que os alunos que não podem se sentar lado a lado são o A e o B, certo? A e B, os alunos A e B. Então, o que é que poderia acontecer? Se nenhum dos dois for escolhido, beleza, tranquilo. Se apenas um deles for escolhido, também tranquilo. Eu só tenho que me preocupar se os dois forem escolhidos. Se os dois forem escolhidos, aí não pode estar os dois lado a lado. Então, concordo que assim vai ter muita coisa para fazer. Tipo, eu vou ter que fazer todos os casos em que
eu não escolho nenhum dos dois. Todos os casos em que eu escolho apenas um dos dois. E dentre os casos que eu escolho os dois, aí eu tenho que desconsiderar aqueles em que tá um do lado do outro. Então eu vou fazer o seguinte: eu só vou considerar o que eu não quero que aconteça, que é eu escolher os dois e eles estarem lado a lado, certo? E aí a resposta vai ser o quê? Vai ser o total de formas que eu tenho de escolher 5 alunos dentro desses 20, sem, levando em consideração a ordem, certo? Levando em consideração a ordem. E depois eu subtraio desse número total quantos casos eu não quero que aconteçam. Certo? Jadson, teu microfone está aberto, você está no chiado aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou calcular vai ser o total de formas que eu tenho de selecionar 5 dos 20, levando em consideração a ordem. Então, vamos fazer o seguinte. Total. E aí, vou fazer, o que os livros chamam muito é chamar esse caso de um arranjo. Eu não vou fazer assim, não, porque qualquer arranjo é uma aplicação do princípio fundamental da contagem, sempre. Uma aplicação lá do princípio multiplicativo. Então, são 5 posições. E eu não tenho nenhuma restrição aqui. Eu tenho 20 alunos, eu tenho 20 escolhas possíveis para o primeiro, 19 para o segundo, certo? 18 para o terceiro, 17 para o quarto e 16 para o quinto. Daria esse número aqui. Certo? Esse seria o total de casos que a gente teria. E agora, o que é que eu não quero? O que eu não quero é que eu escolha os dois e eles estejam lado a lado. Então, eu não quero escolher os dois, sei lá, digamos que os dois aí que não podem ficar lado a lado sejam A e B. E eles estão lado a lado. Aí que tem alguém querendo entrar aqui. Já foi. E eles estão lado a lado. Então, vê só. Tem que escolher 5, né? Tem que escolher 5. Eu já escolhi 2, o A e o B. Então, falta escolher quantos? Faltam 3. Tá ok? Faltam 3. Então, eu vou agora escolher os outros 3 que faltam. Então, vamos escrever aqui passo a passo o que está faltando fazer. Então, passo 1. Eu vou escolher os outros 3 alunos. Sem importar a ordem, tá? Sem importar a ordem. Por que eu vou fazer sem importar a ordem? Porque primeiro eu só vou escolher quem é que vai entrar. No próximo passo, eu levo em consideração a ordem. Tá tranquilo? Eu deixo para lidar com a ordem na etapa seguinte, depois que eu já souber quem são os 5 que vão estar no grupo. Beleza? Então, como eu vou escolher esses 3 sem considerar a ordem, eu tenho uma combinação. Então, eu tenho uma combinação para escolher 3 alunos, mas de um grupo agora de quantos alunos? 18, tá certo? Aqui vai ser uma combinação de 18 alunos para escolher 3. Por que 18? Porque é 3, porque tinha 20. Só que 2 já foram escolhidos. Tem 2 que já vão estar obrigatoriamente no grupo. Então, tirando esses 2 que já entraram, sobram 18. Desses 18, eu tenho que escolher os outros 3 que vão ficar. Certo? Então, dá 18 para escolher 3. Então, pelo que a gente falou nas aulas, isso dá o quê? Pode colocar com a fórmula, se quiser aqui, já que eu não vou fazer o cálculo, tá? Aqui eu não vou fazer o cálculo disso. Não vou fazer o cálculo disso aqui. Só vou deixar indicado. Beleza? Então, isso aqui dá quanto? Dá 18 fatorial sobre
3 fatorial vezes 15 fatorial, tá? Daria isso aqui. Isso é o quê? O total de formas que eu tenho de escolher os outros 3 alunos. É uma combinação de 18 para escolher 3. Segundo passo agora é a gente escolher a ordem. Na hora de escolher a ordem, tem um detalhe. Por quê? Como são 5, por que 15? Como é que fica a fórmula de combinação que a gente comentou da vez passada? Fica, se for combinação de N PAP, né? Se for isso aqui. Fica N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Então, 18 menos 3 dá 15, é por isso. Tá certo? Ou então usa aquela forma que eu tinha explicado também. Isso aqui vai dar 3, 2, 1, 18, 17, 16. Certo? Podia deixar também assim aqui, se quisesse. Tá bom? Agora escolher a ordem. Só que escolher a ordem, vê, são 5 pessoas que estão no grupo, né? Só que se eu fizesse a permutação dos 5 elementos, dentro dessas permutações que iam dar, que seria 120, teriam algumas em que eles não estariam juntos. Vocês concordam? Que se eu fizer aqui simplesmente 5 fatorial, vai ter algumas dessas, vai ter várias dessas no caso, em que os dois não vão estar lado a lado. E esses que eles não estão lado a lado, não estão na parte que eu não quero. Tá certo? Então, sempre que tem alguma coisa assim, ó, eu não quero que 2 deles fiquem juntos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui os 5 lugares e vou dizer aqui, por exemplo, digamos que aqui está o A e aqui está o B. Então, eu amarro os dois. Eu quero que os dois estejam lado a lado, certo? Amarro os dois, quero que os dois estejam lado a lado e penso que esse bloco de 2 pessoas é uma coisa só. Se esse bloco com 2 é uma coisa só, ficam quantas coisas que eu quero permutar? As outras 3 pessoas que estão no grupo, mais o bloco. Certo? As outras 3 pessoas que estão no grupo, mais o bloco. Então, aqui eu vou ter que permutar 4 elementos, tá? 4 elementos. 4 fatorial. Todo mundo entendeu por que ficou assim, que ficou esse 4 fatorial? Porque se fosse 5 fatorial, teriam várias delas em que o A e o B não estariam juntos. E aí não serve. Eu estou no caso em que eles têm que estar juntos aqui. Tá bom? Então, eu amarro os dois, deixo eles juntos, configuro o A e B como se fosse apenas uma coisa só, certo? Um bloco só. E permuto esse bloco com as outras pessoas que tem. Então, eram outras 3, mais o bloco, ficaram 4 fatorial. Do jeito que está aqui, ficou A na primeira posição e B na segunda, né? O meu bloco ficou assim, AB. Só que precisava ser AB. Se fosse B e A, também não ia servir, né? Porque os dois estariam lado a lado também, só que o B estaria na esquerda. Então, não basta botar assim. Por quê? Se tivesse mudado a ordem dentro do bloco AB, se eu mudasse a ordem ali, continuaria sendo um caso que eu não quero. Concordam? Então, terceiro caso aqui, passo 3 é permutar a ordem dentro do bloco. Dentro do bloco AB. Como só tem 2 elementos no bloco, então eu posso fazer isso de 2 fatorial maneiras. De 2 maneiras. Tudo bem? Então, qual é a resposta da questão? É isso, certo? Menos isso, vezes isso, vezes isso. Por que eu multipliquei tudo? Porque eu fiz a parte que eu não quero por etapas, né?
As etapas foram sucessivas. Primeiro eu escolhi os outros 3, depois eu escolhi a ordem dos 3 com o bloco, depois eu escolhi a ordem do bloco. E cada escolha que eu faço em uma etapa, em um passo, não influencia as escolhas das etapas seguintes. Então, eu uso o princípio multiplicativo. Multiplico o total de formas da primeira etapa pelo total da segunda, pelo total da terceira. Essa multiplicação vai me dar o quê? O número de casos que eu não quero que aconteça, ou seja, que eu escolhi o A e o B e eles estão juntos. Aí, para dar o total de casos que eu quero, ou seja, o total de casos em que A e B não estão juntos, certo? Então, é só fazer aquele total ali em cima, que é 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, menos essa multiplicação. Tinha como ser mais fácil, esse é o jeito aí, é o mais fácil. Ó, a forma que eu explico aqui já é a que eu acho mais fácil, tá? Pode ser que eu não esteja vendo alguma outra forma de fazer. Pode acontecer, tá? Essas questões, elas às vezes têm várias resoluções e pode ter alguma que eu não percebi. Mas eu acho que a forma mais fácil é essa. A forma mais fácil que eu conheço é essa, ok? E aí, ó, esse jeito aí pode não ter parecido fácil para você, porque pode ser que você não soubesse dessa ideia de olhar para o A e o B como sendo um bloco só, tá certo? Mas essa é uma prática bastante recorrente, tá? Questões assim aparecem diversas vezes, tá? Então, sempre que você não quiser que duas pessoas estejam juntas, você considera o caso em que elas estão juntas, como? Pensando que que é apenas um bloco, e aí mudando a ordem com o resto, mas deixando o bloco amarrado, e em seguida mudando a ordem dentro do bloco, tá? Então, o resultado não é a multiplicação do todo, não, tá? É aquele total lá de cima, 20, 19, 18, 17, 16, menos a multiplicação das etapas que estão de verde embaixo. Aquela combinação de 18, 3 a 3, vezes 4 fatorial, vezes 2. Certo? Fazendo a parte de quando ficam juntos, fazendo 1 vezes 1 vezes 18, 16, depois multiplicar por 8. Também estaria certo. Posições possíveis deles juntos na fila. Deixa eu pensar rapidinho aqui, tá? Dá certo sim, tá? Inclusive, pode ver que dá a mesma coisa. Se você, na hora que você multiplica, vê só, ó, se você multiplica isso aqui pelo 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Aí o 3 vezes 2 vezes 1 iria cancelar com esse 3 vezes 2 vezes 1 daqui de baixo. Aí ficou o quê, então? 18, 17, 16 vezes 4. Vezes 2 daqui de baixo. E aí deu 18, 17, 16 vezes 8, realmente. Tá? Então, também funciona assim. Beleza? De nada. Vamos fazer mais uma. Deixa eu pegar aqui algumas questões agora da, da, da prova que eu apliquei no semestre retrasado, tá? Vamos lá. Começar com essa questão 4 aqui. Pronto, ó. Em um tabuleiro de damas, que é 8 por 8, de quantas formas é possível escolher dois quadrados, sendo um preto e um branco? Depois, e se os dois quadrados não puderem estar nem na mesma vertical e nem na mesma horizontal? Essa letra B é parecida com o que a gente já fez, tá? Mas a letra A é mais ou menos. Então, vamos ver. Se o tabuleiro é 8 por 8, qual é o número de quadrados que tem no tabuleiro? 64. Exato.
Peraí, Marcos Paulo perguntou qual a resposta final da questão passada, né? Eu não escrevi qual é a resposta final, não, mas ela é o quê? Ela é isso, ela é esse número aqui, menos esse, vezes esse, vezes esse. Beleza? Ou isso aí que Lucas falou. Só cuidado que não é combinação de 25 a 5 não, tá? Seria um arranjo de 25 a 5. Se fosse combinação de 25 a 5, não ia ser só 20, 19, 18, 17, 16, tá? Seria esse número sobre 5 fatorial. Tá bom? Isso, pronto, beleza. Aí vamos para a outra. Então, o total de quadrados é 64. Total de quadrados 64, dos quais 32 são brancos e 32 são pretos. Tá certo? Então, qual é a resposta da letra A? Eu quero escolher dois quadrados, sendo um que seja preto e o outro que seja branco. Qual é a resposta, então? Para eu escolher o quadrado preto, tem 32 opções. E para eu escolher o quadrado branco, também tem 32. Então, a resposta dá isso aqui. Daria 32 ao quadrado. Que é o quê? 32 seria 2 à quinta. Então, ficou 2 à décima, né? 1024. Certo? Bastante direto. Alguma dúvida aqui não, né? Pronto. Aí para a letra B, vamos fazer um desenho rápido aqui do nosso tabuleiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um, dois, três, quatro. Podia ter feito uma tabela, né? Igual vocês falaram da vez passada, mas agora já foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. Então, metade é preta, metade é branca. Então, bem, enfim, vamos olhar para uma coluna específica aqui. Então, digamos que o quadrado preto que eu escolhi foi esse aqui, certo? Que o quadrado preto que eu escolhi foi esse. Então, esse aqui também é preto, esse aqui também é preto, e esse aqui também. Então, na mesma linha que ele, tem outros 3 pretos, né? Tem outros 3 que sejam pretos. Na mesma coluna tem também, teria 3 pretos, além dele, certo? Então, pronto, digamos que eu escolhi qual foi o quadrado preto, tá? Tem outros 3 pretos além dele e tem outros 4 brancos, né, na mesma linha. E tem outros 4 brancos na mesma coluna. Então, digamos que o quadrado preto que eu escolhi foi esse aqui. Se o quadrado preto que eu escolhi foi esse, e eu não quero escolher o quadrado do branco na mesma linha, nem na mesma coluna, nem na mesma vertical, nem na mesma horizontal, então isso exclui todos esses quadrados brancos aqui. Tá? Exclui todos esses quadrados brancos aqui. Então, quantos quadrados brancos foram escolhidos? Desculpa, quantos quadrados brancos foram excluídos no momento que eu escolho qual é o quadrado preto? 8. 8, tá certo? Tem 8 quadrados brancos que foram excluídos, porque são os 4 que estão na mesma vertical e os 4 que estão na mesma horizontal. Então, eu tinha 32 quadrados brancos, só que eu excluí 8, então ficaram 24, beleza? Então, a resposta para a letra B vai ser o quê? Vai ser 32, porque eu tenho 32 possíveis escolhas para o quadrado preto, e para escolher o branco, 24. Seria 32 menos os 8 que eu excluí.
certo? 32 menos os 8 que estão ou na mesma horizontal ou na mesma vertical. Então, deu 32 vezes 24. Também podia deixar assim, se quisesse, tá? A resposta. Não precisa multiplicar, não. Mas se multiplicasse, daria 768. Tá certo? Beleza, pessoal? Pronto, vou fazer mais um aqui dessa mesma prova. Deixa eu ver aqui. A questão 3. Dessa mesma prova. Então, eu vou resolver aqui com vocês todas as questões dessa prova que estão dentro do assunto da avaliação da gente, tá? Só não vou fazer as duas que não estão dentro do mesmo assunto. Que tem uma questão que a gente vai ver depois, e tem outra que a gente não vai ver dessa vez na disciplina, que é sobre princípio da indução matemática. A gente não vai ver isso nesse semestre. Vocês vão ver, acho que em outra disciplina só. Vamos lá. Então, de quantas maneiras você pode pegar 10 livros distintos e colocar em 5 caixas idênticas, contendo 2 livros cada uma? Certo? Então, vê só. Vamos supor o seguinte. Bem, dentro de cada caixa, a ordem dos livros que eu boto faz alguma diferença, pelo que a questão falou? Faz diferença ou não faz? Não. Não faz diferença, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar para os 10 e vou escolher 2 para entrarem na primeira caixa, certo? Vou olhar para os 10 e vou escolher 2 para entrarem na primeira caixa. Como a ordem não importa, é só fazer combinação de 10, 2 a 2. Combinação de 10 para escolher 2. Então, eu escolho os 2 da primeira caixa. Então, seria combinação de 10, 2 a 2. O que é isso aqui? Isso aqui é os livros da caixa 1. Deixa eu escrever só assim, caixa 1. Certo? Depois que eu escolhi esses 2, restam 8 livros ainda e eu quero colocar eles na segunda caixa. Eu tenho que escolher 2 desses 8 para colocar na segunda caixa. Então, eu escolho 2 dentre 8 livros também sem importar a ordem. Então, para a segunda caixa, o número de opções que eu tenho é essa, combinação de 8 para escolher 2. Para a terceira caixa, eu já utilizei 4 livros, né, de 10, restam 6. Então, dos 6, eu quero escolher 2 para colocar na terceira caixa. Em seguida, restam ainda 4 livros, eu quero escolher 2 para a caixa de número 4. Eita, peraí, combinação de 4, 2 a 2 para a caixa de número 4. E, finalmente, para a última caixa, eu já escolhi 8 livros, né? Restaram só 2. Então, combinação de 2 a 2 para a caixa 5. Beleza? Então, o número de escolhas que eu fiz na primeira etapa não influencia na segunda, nem influencia na terceira, não influencia em nada. Foi em etapas sucessivas, independentes. Então, eu multiplico todo mundo aqui. Multiplico esse por esse, por esse, por esse e por esse aqui. Isso vai me dar a resposta ou eu ainda tenho que fazer mais alguma coisa aqui? Vai dar a resposta, né? Mais ou menos. Não, Cuidado. porque as caixas importam, né? Não importa, quer dizer. Exatamente. Se eu coloco, por exemplo, os livros A e B na caixa 1, ou coloco eles na caixa 3,
Tipo, eu estou fazendo a conta como se as caixas forem diferentes, né? Tem a primeira caixa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Estou fazendo a conta aqui como se fossem caixas diferentes, mas elas são caixas diferentes? Não. Não tem diferença entre as caixas. Então, se eu colocar os livros A e B, sei lá, digamos, na caixa um ou na caixa 3 dá no mesmo. Então, se eu mudo a ordem das caixas, certo? Eu vou estar obtendo uma coisa igual. O que é que eu quero dizer? Digamos que eu fizesse assim, ó, que eu colocasse AB, CD, EF, GH e J. Que os livros fossem colocados assim. Os livros A e B na caixa um, C e D na caixa 2 e assim sucessivamente. Se eu colocasse assim, EF aqui, GH aqui, AB aqui, IJ aqui e aqui na última colocasse assim. Essas duas configurações, elas são iguais ou são distintas? São iguais. São iguais. Elas seriam distintas se as caixas fossem distintas, mas elas são iguais. Então, se eu faço assim e eu mudo a posição das caixas, vai dar a mesma configuração, né? Tá certo? Vai dar a mesma configuração de cima. Basta só você reordenar as caixas. Então, eu estou contando várias configurações repetidamente. Quantas vezes eu estou contando cada configuração repetidamente? O total de formas que eu tenho de reordenar as minhas caixas. Como são 5 caixas, eu estou contando cada configuração 5 fatorial cada uma vezes. Portanto, como eu estou contando repetidamente essas caixas, para eu dar a resposta certa, eu divido por 5 fatorial. Todo mundo de acordo? Maravilha. Então, quanto é que vai dar essa resposta? Deixa eu colocar aqui. Resposta. A resposta vai ser 10 fatorial. Combinação de 10 para escolher 2 vai dar 10 vezes. Deixa eu colocar com mais espaço, tá? Deixa eu botar assim, aqui. Deixa eu fazer o seguinte logo. Deixa eu pegar isso e arrastar ele um pouquinho mais para cá. Pronto, que fica melhor. Então, quem é que é a resposta? Combinação de 10, 2 a 2 é 10 vezes 9 sobre 2 vezes 1. De 8, 2 a 2 é 8 vezes 7 sobre 2 vezes 1. Aí 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1. 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1. Vezes 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1. Isso aqui dá o que tem escrito ali em cima. Só que também tem que dividir por quanto? Por 5 fatorial, como a gente tinha falado. Então, quanto é que vai dar essa resposta? Em cima aí, o que é que tem? 10 vezes 9 vezes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, tem 10 fatorial. E embaixo vai ter o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 à quinta, vezes 5 fatorial. Pronto. Deixar assim já está na resposta correta. Certo? Também se deixasse assim, também seria aceito, tá? Alguma dúvida? Assim, não precisaria aprofundar, mas tipo, daria para ver isso como uma permutação com repetição? Uma permutação com repetição em que sentido? Porque o resultado ficou 10 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. E depois dividiu por outra coisa. A parte do numerador poderia ver sim, tá? Em geral, permutações com repetição e combinações são coisas que estão muito correlacionadas, tá? Às vezes, você sempre, na realidade, quase sempre, você pode ver como uma coisa ou outra, dependendo de como você interpreta. Da forma como eu penso, eu tendo mais a pensar como combinação, por isso que eu escrevi assim, mas as outras pessoas podem interpretar mais como permutação e escrever de outra forma. Professor, algo que percebi que ainda misturo. Como posso olhar para uma questão e diferenciar se é combinação, permutação ou arranjo?
inicialmente, não diferencia entre permutação e arranjo, não, tá? Só pensa o seguinte, a ordem importa ou não, beleza? A ordem importa ou não. Se a ordem importar, vai ser uma permutação ou arranjo, certo? Qualquer permutação é um arranjo também, só muda que o número de lugares é igual ao número de coisas, beleza? No arranjo você teria o quê? Teria 20 coisas para 10 lugares, então tem mais coisas do que lugares. Quando é uma permutação, é 10 coisas para 10 lugares. E é um arranjo que tem o mesmo número de coisas que lugares. Então, não tenta diferenciar entre permutação e arranjo, porque toda permutação é um arranjo. Então, você não precisa se preocupar quanto a isso. O que importa é saber o quê? Se a ordem importa, e aí seria arranjo ou seria permutação, né, dependendo do número de lugares e de objetos. Ou se a ordem não importa. Se a ordem não importar, vai ser uma combinação. Então, você tem que ler a questão e aí pensar, a ordem importa ou não? Nessa daqui mesmo, por exemplo, na hora que eu escolho quais livros vão estar na primeira caixa, a ordem deles importa? A ordem deles importa aqui. Eu só estou dizendo que eu quero guardar esses livros lá. Não quer dizer que eu quero guardar um por cima, o outro tem que estar por baixo. Não, só tenho que ter esses dois lá. Então, não importa qual que eu boto primeiro, qual que eu boto segundo. Só importa que eu botei aqueles dois livros lá. Então, a ordem com que eu boto os livros lá não importa. Se não importa, é uma combinação. Por isso que ficou ali C10,2, porque a ordem não importou. Beleza? Só que aí dentro da mesma questão, ela pode envolver ordem em uma parte, e da forma que eu resolvi, eu fiz com que a ordem importasse de alguma forma aqui. Vê por que eu fiz aqui nessa questão que a ordem importasse? Porque na minha resolução inicial, eu considerei que as caixas eram diferentes. As caixas são todas iguais, beleza, mas eu vou colocar em uma caixa primeiro, depois eu vou colocar em outra, depois em outra, depois em outra, depois em outra. Eu não tenho como colocar tudo ao mesmo tempo, né? Como só eu que vou fazer, eu vou colocar em uma caixa primeiro, depois em outra e assim por diante. Então vai ter uma primeira caixa, uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta. Então, como eu faço assim, eu estou pensando na ordem das caixas. Só que isso é uma coisa que eu estou fazendo, que a questão não pediu, tá? A questão falou que as caixas são todas iguais. Por isso que eu tive que dividir por 5 fatorial no fim das contas. Por quê? Porque eu fiz a conta como se a ordem das caixas importasse, mas não importa. Então, você tem que estar ligado nisso aí tudo, tá? É tudo questão de você interpretar o problema. Não tem como eu falar aqui uma regra geral. Se for assim, importa, se for assim, não importa. Tem algumas palavras que meio que puxam você para a ordem não importar. Quando fala comissão, sei lá, sabe, uma coisa assim, que dá a entender que você só quer saber quais pessoas que vão participar daquele grupo. Aí a ordem não importa. Agora, se fala mais alguma coisa, aí você precisa tentar interpretar e considerar o que, é que a questão tá falando. Por isso que é um assunto mais difícil, porque não tem uma regra geral. Ó. Se for isso aqui é combinação, se for isso aqui é arranjo. Você tem que ler a questão e tem que decidir. Se a ordem das caixas não importasse, não precisaria dividir por 5 fatorial, né? Mas o método de resolver seria o mesmo. Se a ordem das caixas não importasse, aí é que precisa dividir por 5 fatorial, tá? Você não divide se a ordem importar. Porque aí você vai ter quem é a primeira caixa, quem é a segunda, quem é a terceira, quem é a quarta, quem é a quinta. Beleza? Como a ordem das caixas não importa, porque as caixas são todas iguais, então não tem nenhuma diferença na prática entre quem é a primeira caixa e quem é a última caixa, porque são todas iguais. Se eu mudasse a ordem das caixas, eu conseguiria transformar uma configuração em outra, então a ordem das caixas não importa. Então, o fato de eu ter feito multiplicando tudo na primeira etapa indica que a ordem importa. Como não importa, eu divido por 5 fatorial. Ficou claro agora? Pronto, maravilha. Deixa eu ver se ainda tem mais algum aqui para a gente fazer dessa prova. Não, tem sim.
quando a ordem importa é o contrário, tá? Se a ordem importasse, realmente teria uma primeira caixa, uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta. Então a resolução ela iria terminar aqui. Só isso aqui de cima. Seria só isso aqui. Por quê? Porque se a ordem importasse, isso aqui seria uma resposta, isso aqui seria outra resposta. Certo? Só que as caixas são todas iguais. Então essas duas possibilidades que eu escrevi aí, elas são iguais. Porque se eu mudar a ordem das caixas, uma coisa vai virar a outra. Certo? Beleza. Então vamos para a seguinte aqui. Pronto. Maria tem 7 livros diferentes e Alberto tem 9 livros diferentes. De quantas formas eles podem trocar 3 livros entre si? O que é que eu vou fazer? No caso, divide para eliminar essas repetições das caixas. Exatamente. Porque como as caixas são iguais, se você faz sem dividir, cada resposta possível está sendo considerada várias vezes. Tá? Aí você divide para desconsiderar. Ok? Nesse caso, agora que estás falando é nessa questão que está agora na tela, né? Pronto, beleza. É combinação, certo? É combinação. É combinação junto de usar o princípio multiplicativo. Por quê? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer fazer duas escolhas aqui, certo? A primeira etapa vai ser o quê? Escolher quais vão ser os livros que Maria vai trocar, certo? E depois eu vou escolher quais livros que Alberto vai trocar. Beleza? Os livros que Maria escolher, eles vão influenciar de alguma forma os livros que a Alberto escolher. A questão não está falando nada, não disse nada sobre isso. Se ela complicasse algo, sei lá, dizendo tem um dos livros de Maria que Alberto já leu, tá? Então, se tivesse alguma restrição assim, você poderia dificultar mais. Mas nessa questão ainda está falando nada disso. Então, são etapas sucessivas, independentes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver o total de formas que Maria tem de escolher 3 livros. Depois eu vou ver o total de formas que Alberto tem de escolher 3 livros. Em ambos os casos, sem levar em consideração a ordem. Então, são combinações. Mas é uma etapa, depois é a outra, e o que eu escolho em uma etapa não influencia a outra. Então, eu vou ver os 2 casos e multiplicar. Exatamente. Até aqui tudo bem? Ô, Diego, pode falar. Ô, professor, nesse caso, a gente poderia fazer, tipo, Maria tem 7 escolhas para a primeira e Alberto 9. Aí na segunda, Maria tem 6 e Alberto tem 8. Ou não? Pode, só que a questão é a seguinte. E se o livro que... Tipo, se eu fizer assim, eu estou pensando na ordem dos livros, né? Só que se Maria escolhe os livros A, B e C, ou se ela escolhe os livros B, C e A, mudou alguma coisa? Mudou Não a mudou. ordem, né? Mas os livros não. Mudou a ordem, mas, tipo, ela quer trocar os livros com Alberto. Então, se ela trocar os livros A, B e C, ou B, C e A, ela trocou os mesmos livros ainda. Se a questão falasse assim, que esses livros vão ser trocados, tipo, em um mês eles vão trocar um, depois em outro mês vão trocar outro, depois em outro mês vão trocar outro. Aí faria exatamente como tu falasse. Porque importa quem é o primeiro livro que eles trocaram, importa quem é o segundo, importa quem é o terceiro, porque eles são trocados em momentos diferentes. Se forem trocados em todos ao mesmo tempo, que é o que a questão dá a entender, ela não está falando mais nada, então a ordem não importa. Se ela trocar os livros A, B e C, ou C, B, A, ou B, A, C, enfim, são os mesmos livros. Então é a combinação mesmo. E se tu fizer assim, tu está considerando a ordem, então não é combinação. Tu entendeu, Diego? Entendi. Beleza. Deixa eu ver agora o que Jéssica escreveu aqui. No caso, eu posso colocar 7 fatorial por 3 fatorial e depois ver o de Alberto. Não.
Porque se eu faço assim, eu estou considerando a ordem, tá? Certo? Tá claro que se eu fizer assim como tu falou, tá considerando a ordem? Vê, vamos escolher os livros que... Os livros de Maria. Livros de Maria. Livros de Maria, ela tem 7 livros e quer escolher 3. E a gente concordou que a ordem não importa. Então, é combinação de 7 e 3 a 3. Então, quanto é que dá isso? 3, 2, 1, 7, 6, 5. Então, 6 cortou com 6, ficou 35 aqui. Tá? Isso. Seria isso aí que é Taina ou é Tainak, que não aparece o acento aqui para mim. Que escreveu, tá? Se fizesse 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1 sobre 3 fatorial, isso seria a Tainá, beleza. Se fizesse assim, certo? O que é isso? É 7, 6, 5, 4, 3 fatorial sobre 3 fatorial. Aí cancela esses dois. Então, é a mesma coisa que... tipo, não seria nem a resposta, tá? Porque daria 7, 6, 5, 4. Seria como se ela estivesse escolhendo 4 livros, levando em consideração a ordem. Então, deixa eu até apagar isso aqui para ninguém se confundir depois com nada, com os slides. Enfim. E Alberto. Alberto tem 9 livros. Então, combinação de 9 também para escolher 3. Então, fica embaixo assim. E em cima 9, 8, 7. 3 cancela com 9, fica 3. 2 cancela com 8, fica 4. Deu 12, né? Que é 3 vezes 4 vezes 7. 12 vezes 7 dá 84. Então, pronto, a resposta seria o quê? Seria 85, desculpa, seria 35 vezes 84. Se deixar assim, eu já aceito. Certo? Mas dá 2.940, no fim das contas. Então, a resposta dá 35 vezes 84. Se deixar assim, eu já aceito. Alguma dúvida? Massa. Então eu vou pegar mais algumas da lista, tá? Que eu tinha passado. Aí, só para deixar mais claro, a prova da vez passada teve 5 questões, só que uma é sobre combinações completas, que eu vou ensinar ainda, provavelmente na semana que vem, e a outra era sobre o princípio da indução, que eu não vou fazer nesse semestre. Então, eu fiz todas as questões dessa prova que estão dentro do assunto da gente para essa avaliação, tá? E a prova desse fim de semana também vai ter 5 questões. Cada uma valendo 2. Aí, professor, as questões vão ser tipo que nem a segunda fase da OBMAP ou só faz a conta e deixa? Vai ser que nem essas aqui que eu estou fazendo, tá? Tem que deixar a conta, você explicar o máximo possível, para eu saber o que é que você está fazendo, que não é somente uma conta aleatória. Um textinho. Faz um textinho só para justificar o que é que você está fazendo. Tipo, estou fazendo combinação porque a questão está falando que é blá, 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 então a ordem não importa, então é uma combinação, certo? Só para não ficar parecendo que a resposta cai do céu. Beleza? Especialmente, por que isso? Porque é um assunto que tem várias formas de fazer as questões, tá? Então, se por acaso vocês fizerem a questão do mesmo jeito que eu fizer, e você só colocou os números lá, tipo combinação de 7 3 a 3 vezes combinação de 9 3 a 3 igual a 35 vezes 84 e acabou. Saiu do mesmo jeito que eu fiz, então eu vou olhar e vou saber. A pessoa acertou. Agora, e se a pessoa pensou de outra forma, sabe? Pensou de outra forma, colocou lá somente os números e não falou nada.
Aí pensa como é que eu vou corrigir. Eu vou ter que ir olhando para o que a pessoa escreveu, tentar adivinhar o que foi que ela pensou para corrigir. É meio complicado, né? Aí vocês tentem pelo menos explicar por que vocês estão fazendo cada coisa. Não precisa ser tão denso que vocês escreverem, não, tá? Mas só para justificar um passo a passo, tipo, que nem eu faço aqui. Tipo, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Então, são etapas sucessivas independentes, então multiplico. Portanto, resposta final é igual a tanto. Beleza? Só para eu ler e eu, tipo, eu conseguir acompanhar o raciocínio de vocês, senão eu ter que descobrir o que é que vocês raciocinaram por engenharia reversa, olhando para a resposta e tentar descobrir. Aí vai ficar muito, muito impraticável. Vai ser uma demora gigantesca para eu conseguir corrigir as provas todas, tá? O professor, pode ir lápis na sua prova ou tem que estar tudo de Pode, não tem caneta problema ou só a nenhum. resposta? Pode ser de lápis. Beleza, beleza. Pode ser de lápis, não tem problema não. Vamos lá, aqui, deixa eu pegar mais uma. Acho que dá para gente fazer mais uma, talvez mais duas. Vou pegar uma mais do final aqui, tá? Ó, vê essa aqui. Pronto, vê quantas duplas podem ser formadas a partir de 8 homens e 6 mulheres, contendo exatamente um homem e uma mulher. Essa questão é bem direta, tá? Tem muito o que fazer, não. Quer ver? É uma dupla, então tem duas pessoas. Tem que ter um homem e uma mulher. Então eu tenho que escolher o homem e tenho que escolher quem é a mulher. Só é fazer o quê aqui? Primeiro escolhe qual é o homem, tem 8 escolhas. Depois escolhe quem é a mulher, tem 6 escolhas. Então fica 8 vezes 6 só. E acabou. 8 aqui veio de quê? De escolher qual foi o homem que entrou na dupla. 6 foi o quê? Escolher qual foi a mulher que entrou na dupla. Essa questão aqui foi muito rápida. Essa lista que era para ser de combinatória avançada tinha algumas questões realmente avançadas, mas algumas eram bem diretas mesmo. Pronto, vamos fazer essa daqui. Eita, chegou a participação especial na aula. Ó, essa aqui é bem parecida com aquela que eu fiz ainda agora, tá? Só para dar aquela mesma ideia de algumas coisas não podem estar juntas. Beleza? Então, ó, quantos subconjuntos de 5 elementos podem ser formados a partir de um conjunto com 8 elementos, se 2 elementos específicos não podem aparecer juntos? Beleza? Só ver se eu estou um pouco incomodado com essa questão. Esse 48 pode dividir por 2? Não precisa, tá? Não precisa dividir por 2, não, porque se eu escolhi na ordem, sei lá, o homem e a mulher, se eu escolhi primeiro o homem e depois a mulher, se eu inverto a ordem, não está sendo contado repetido, não, tá? Estaria contado repetido se eu fizesse o quê? Deixa eu apagar essa questão aqui. Deixa eu apagar essa questão aqui. Essa questão aqui, que eu não vou fazer ela não, que eu estou achando ela um pouco problemática. No que sentido? Porque ele fala subconjuntos, e subconjuntos a ordem não importa, tá certo, mas 2 elementos não podem aparecer juntos, então essa questão, vamos ignorar ela, porque ela tá problemática aqui. Então, aqui eu não iria dividir por 2, porque é homem e mulher. É homem e mulher.
Quando eu considero primeiro o homem e depois a mulher na minha escolha, se eu invertesse a ordem, eu já teria considerado essa dupla aqui. Sim, mas eu não contei ela duas vezes. Em que caso que eu poderia contar duas vezes? Imagina que eu tivesse assim. Eu quero escolher. Vê só, eu tenho 14 pessoas aqui. 14 pessoas, né, no total, tá? E eu quero escolher duas. Eu quero escolher duas. Certo? Então, eu poderia escolher 14 para a primeira posição e escolher 13 para a segunda posição. Beleza. Seria essa a resposta? Então, a ordem não importa, né? A ordem não importa. Então, eu teria que dividir por 2 aqui. Por que que eu teria que dividir por 2? Porque se aqui eu escolhesse João... Porque no caso ia estar escolhesse considerando Maria. duas vezes, né? Isso. Aqui eu podia escolher João e Maria, mas também poderia ter escolhido Maria e João. Nessa resposta aqui, eu poderia ter escolhido as duas formas, tá? Porque eu não coloquei nenhuma restrição aqui e nenhuma aqui. Então, aqui eu podia ter escolhido João, também podia ter escolhido Maria. Eu escolhendo João aqui, eu podia ter escolhido Maria aqui. Escolhido Maria aqui, eu podia ter escolhido João aqui. Então, eu estaria contando essas duas coisas que são iguais como sendo distintas. Então, aqui eu divido por 2, por causa disso. Nesse caso, eu preciso fazer isso? Não, porque aqui se eu escolhi João e Maria, eu tinha como escolher aqui Maria e João também. Eu tinha como escolher desse jeito. Não tinha como escolher Maria e João, tá? Por quê? Porque eu falei que eu vou escolher inicialmente quem? O homem. Certo? Se eu falar, eu vou escolher primeiro a mulher. Então, eu só tenho como escolher o par Maria e João. Não tenho como escolher o par João e Maria. Se eu tivesse como escolher também o par João e Maria, aí eu tinha que dividir por 2. Beleza? Aí tem que se ligar. Na hora que eu mudo a ordem, eu estou contando algo que já foi contado ou não? Igual a questão 10, professor, não entendi. Pois para você entender, tem que entender de baralho. Deixa eu olhar aqui a questão 10 rapidinho. Questão 10. De quantas maneiras podemos escolher 6 cartas de um baralho comum de 52 cartas, contendo exatamente 2 ases? A única coisa que tem que se ligar aqui é que o baralho tem 4 naipes, certo? E cada naipe... Não, tem 4 ases, tá, no baralho. Um de cada naipe. Tem um as de espadas, um de ouros, um de copas e um de paus. Tá certo? Então, você tinha que saber só isso, que tinha 4 ases no baralho. Então, desses 4, tem que escolher 2 que iriam entrar. Certo? Deixa eu só colocar aqui na tela, tá? Essa questão, só para eu falar um pouquinho sobre ela. Tá? Só para eu falar um pouquinho sobre essa questão, para a gente ver como é que a gente faria. De quantas maneiras podemos escolher 6 cartas de um baralho comum de 52 cartas, contendo exatamente 2 ases? Então, o baralho tem 52 cartas. São 4 naipes, como eu falei, tem copas, ouros, espadas e paus, tá certo? Então, cada naipe tem 13 cartas, que é As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valete, Dama e Rei. Então, são 13. Eu quero escolher 6 cartas. Não está falando nada sobre ordem. A única coisa que fala é que tem que ter exatamente 2 ases. Então, o que é que eu faço aqui? Primeira coisa a fazer é escolher os 2 ases que vão entrar nessa minha seleção, tá? Então, eu faço combinação de 4, 2 a 2. Isso aqui é para escolher os ases. Escolher os ases. Depois de escolher os ases, eu escolho as outras cartas. A ordem importa nessa escolha? Não.
Então, vê, eu não posso pegar mais nenhum AS. Então, não vou considerar nessa segunda etapa as 52 cartas. Vou considerar 48, que é 52 menos os ases. Então, fica 48, as 48 restantes que não são ases. Porque se eu considerasse algum dos ases aí e eu juntasse, certo? Podia dar mais do que 2 ases. Se por acaso nessa segunda etapa eu escolhesse outro as. Tá bom? Então, nessa segunda etapa, eu tiro todos os ases, porque ases só vão entrar na primeira etapa, que eu escolhi os ases. E aí restam quantas cartas para eu escolher? 4, né? Restam 4, que eu quero escolher 6, já tinha escolhido 2. Então, aqui é para escolher as outras 4. Escolher as outras 4 cartas, sem contar mais nenhum as. Então, a resposta vai ser essa aqui. Combinação de 4, 2 a 2, vezes combinação de 48, 4 a 4. Então, não vou fazer mais nenhuma conta fora isso, não. Tá certo? Bem, então, justamente, eu não vou colocar questões que envolvam baralho da prova, não, tá? Mas só se eu tiver falado isso em aula já antes. Como eu falei hoje já, não tinha como cair, tá? Se eu falar mais sobre isso nas próximas vezes, aí pode ser que eu até coloque para outra prova, mas para essa não vai cair, não. Beleza? Então é isso, pessoal. Deem uma olhada aí nas listas, nos vídeos, principalmente nos vídeos, que as questões da prova vão ser no modelo das questões que a gente fez, tá? Não vai ter nada, assim, vai ser no máximo no nível das questões que a gente fez, mas não exatamente no nível mais difícil do que a gente fez. Teve questões bem difíceis que a gente fez durante as aulas síncronas. Não vai ser no nível mais difícil, não. Vai ter questões bem diretas, questões um pouco mais elaboradas, tá? Mas tudo parecido com alguma coisa que a gente já tenha feito nas aulas. Então, dá uma revisada nas aulas e é isso. É boa prova amanhã para vocês. Vou finalizar aqui a gravação, mas se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, no final, fica à vontade também, tá?